Boa tarde a todos. Agradeço em nome do DENIT a oportunidade de falar um pouco sobre as licitações no RCDI, né? Já foi chamado de RCDI, o Regime Diferenciado de Contratações, Código de Regime de Contratação e Contratação Integrada. E o diretor executivo ele já praticamente tomou todo o meu tema. Então, como eu tenho pouca coisa para falar, e são só 50 slides, vou passar alguns mais rápido, porque também o nosso tempo é curto. Vamos lá. Então, o que nós percebemos quando fazemos uma licitação por meio da 8666 e do RDC? Nós temos aqui a oportunidade de passar para vocês um panorama geral e considerações sobre dois contratos de execução, para que, utilizando aquela máxima, a gente fala e mostra o que está acontecendo. O que nós podemos perceber hoje? Com o RDC, as contratações públicas se dividem em planejamento, licitação e contratação. No planejamento, nós temos opções de modalidades. Hoje, o DENIT dificilmente faz tomada de preço, convite ou concorrência. Se for PAC, é RDC. Se for supervisão, é RDC. Se for projeto, é RDC. Temos utilizado também pregões para fazer manutenções rodoviárias, o que se mostrou um sucesso. Hoje, dificilmente, nós utilizamos outras modalidades, que não sejam pregão eletrônico e RDC. E o próprio diretor executivo também já passou uma norma obrigando todas as superintendências a adotarem um RDC eletrônico. Não haverá mais aquela questão do RDC presencial. O que a gente percebe com o RDC na licitação? Nós temos uma simplicidade e uma celeridade muito grande. A Lei 8666 era um trilho onde o gestor não podia pensar fora da caixinha. Ao pensar fora da caixinha, vinham os órgãos de controle e colocavam a fórceps o gestor para dentro da caixinha. Já no RDC, não. Nós temos que ousar, inovar e ampliar a possibilidade de utilização. Então, o gestor passou a utilizar a sua criatividade, o seu modo de gestão em possibilidades maiores. E a contratação, riscos menores. Há um compartilhamento muito grande dos riscos. O que nós percebemos com a 8666 era que o risco todo era da administração. Quando nós tínhamos uma obra, um empreendimento rodoviário, e nós tínhamos algum problema no projeto, porque antes eu licitava um projeto e depois ele licitar a obra propriamente dita. Se o projeto detinha algum erro, ele passava esse erro para a execução e o empreiteiro ia cobrar a fatura durante a execução. Ou seja, ele não se preocupava com os aspectos técnicos do empreendimento. Ele sabia que poderia haver algum erro e normalmente nós tínhamos aditivos. O risco, então, era todo da administração. Com o RDC, eu transferi esse risco, estou compartilhando o risco. O que tem que ser meu é meu, o que tem que ser do empreiteiro é do empreiteiro. Então, nós tivemos melhoria na qualidade técnica das propostas, o empreiteiro agora está estudando o projeto. Já foi falado aqui sobre a ponte do Guaíba. A empresa que ganhou o certame, ela investiu 2 milhões apenas no estudo do projeto para saber quanto ela poderia cobrar. Ou seja, não é mais agora apenas desconto em cima do orçamento do órgão. E poderia ter erros. E com isso nós minimizamos muito a possibilidade de aditivos. Então, o regime diferenciado de contratações é uma modalidade de contratação de obras e serviços cujo objeto central é tornar o processo mais célere, com menos riscos em relação à qualidade e aos custos do objeto contratado. Isso está na lei, né? Há uma discussão muito grande, se fala muito contra o RDC, mas eu acredito que isso é apenas medo do que vem por aí, do futuro. A partir do momento que os órgãos começam a utilizar, e o DENIT está na vanguarda, nós tivemos mais de 300 licitações, os órgãos têm ido ao DENIT para, como se diz, beber na fonte, como é que se faz no RDC, tanto presencial como eletrônico. Nós percebemos as boas coisas que esse novo regime trouxe. Então, a própria lei já diz, o RDC tem por objetivo ampliar a eficiência, a competitividade, a eficiência nas contratações públicas por meio de transferência de risco. Eu transfiro o risco para o particular. Eu remunero mais por isso. Mas, em compensação, eu não quero saber depois de choradeira. Nós tivemos aí na BR-163 Pará, no anteprojeto, havia a previsão de 35 mil metros cúbicos de rocha.
Quando o empreiteiro foi lá ver, não era 35 mil, era 350 mil metros cúbicos de rocha. Ele nem chorou as pitangas, nem foi lá atrás da gente pedir termo aditivo, porque o RDC não permite. Ele teve que estudar uma solução de engenharia que possibilitasse manter o grade da rodovia, conforme previsto no normativo do DENIT. Ou seja, nós estamos trocando as incertezas pela qualidade na execução do empreendimento. Por quê? Nós aliamos a verificação da execução contratual e o forçar o empreiteiro a fazer que está dentro dos menores critérios de qualidade. Também promove a troca de experiências, incentiva a inovação tecnológica e assegura o tratamento isonômico dos licitantes e a aceleração da proposta mais vantajosa. Como é que nós fazemos isso? Com os lances. Antes, e era presencial, havia uma possibilidade muito grande do preço que era divulgado permanecer em torno daquele que tinha sido previamente divulgado. Hoje, as empresas não sabem quem participam, não sabem o orçamento que é sigiloso. Ao saber quem não participa, ela vai ter que estudar o projeto juntamente com a imposição do orçamento sigiloso. Isso tem trazido melhoria na qualidade dos projetos. Então, em resumo, nós temos o sigilo, a unidade recursal, a inversão de fase, a modalidade eletrônica, o julgamento pelo menor preço para a contratação de projetos e obras. Isso tudo resulta em simplicidade e celeridade. Eu já falei do sigilo, unicidade recursal. Unicidade recursal. O recurso agora é por último, depois da habilitação. Então, antes, como nós tínhamos na 8666 habilitação, depois preço, se alguma empresa fosse inabilitada, ela poderia até ter um preço maior. Ela ia entrar com recurso parando o processo. Jogando o recurso para o final, como é feito na modalidade de pregão, houve uma diminuição muito grande das empresas que iriam entrar com recurso. Porque se o preço dela está muito alto, isso aconteceu, por exemplo, na 381, nas últimas licitações da 381, dos últimos lotes, onde nosso orçamento estava bem abaixo do que os licitantes estavam propostos. Nós discutimos isso mediante chat, ou seja, houve uma transparência completa, e foi até engraçado, porque eu recebi a notificação, eu era o presidente da comissão do RDC eletrônico, eu recebi uma notificação da CGU, para que eu explicasse porque nós estávamos aceitando um projeto diferente do que estava sendo acordado previamente no edital. Na verdade, a licitação não estava nem terminada. A empresa que estava querendo ganhar o certame, ela tinha uma proposta de apresentar uma metodologia diferente, que era o asfalto borracha. E a nossa resposta foi bem simples, inclusive com o apoio da área de projetos da coordenadora geral Paula. Se você mantiver a qualidade e comprovar a qualidade, porque os lotes 8A e 8B previam a utilização de concreto em virtude do alto VDM. Se você mantiver a qualidade, estamos juntos. E a empresa não aceitou, porque ela não teria como comprovar essa qualidade. Então ela foi desclassificada. Veio a segunda empresa. Ela estava com 100 milhões acima do orçamento da primeira empresa, que estava acima do nosso. E ela queria negociar. Eu falei, eu vou começar a negociar com você tirando no mínimo 100 milhões. Ela desistiu, não quis nem para conversa. Então você percebe que é muito mais célere. Nós temos agora, como se diz, papo reto. Ou é ou não é. Não fica naquela história de ficar inventando a carochinha. A modalidade eletrônica, então, é o grande mote hoje. Hoje a comissão de licitação pode, dentro da sua sala, fazer a licitação eletrônica. Não tem mais aquela pressão dos licitantes externamente. Inclusive, quando nós lançamos a primeira, da 262, o licitante queria estar lá junto da comissão. Aí nós proibimos que ele estivesse junto por um singelo motivo. Durante a realização do certame, o orçamento ele é divulgado para a comissão. O presidente sabe qual é o orçamento. Então o licitante não pode estar lá colado, porque ele ia saber o orçamento. Seria a quebra da isonomia. Nós chegamos a montar, inclusive, um local para que o licitante acompanhasse fora da realização do certame por parte da comissão. Julgamento, ou seja, também o DENIT tem adotado agora a modalidade eletrônica. Nós temos ainda sim, nós estamos lançando os finais, algumas licitações na modalidade presencial, mas acreditamos que com essas últimas não teremos mais licitações presenciais no órgão, apenas licitações eletrônicas. E os licitantes têm que estar preparados para isso. Nós percebemos que os licitantes não têm competência, inclusive, para operar o sistema. Eles não sabem como funciona, não sabem como proceder, vão tirar dúvidas com a gente, mas é importante os licitantes terem a capacidade de operar o sistema.
E eu sempre falo nas palestras que nós realizamos aí pelo Brasil afora, que o licitante tem que ter o seu preço e o preço mínimo que ele faz. Nunca ultrapasse o preço mínimo. Porque se ele ultrapassar, ele pode colocar em risco a própria empresa. E normalmente as empresas que fazem isso, que ultrapassam o preço mínimo, não conseguem executar e são punidas. Nós temos hoje mais de 100 empresas punidas no DENIT por causa disso. Então nós estamos levando a sério toda a verificação do procedimento licitatório e da contratação inclusive, que era uma grande queixa dos licitantes, porque as empresas mergulhavam, nós quando começamos a lançar pregões para supervisão, começou a haver desconto de 25%, 30%, e as supervisoras falavam, essa empresa não vai fazer. E a nossa resposta era bem simples, se ela não fizer, ela vai ser punida. E nós temos hoje empresas punidas, inclusive com o impedimento de licitar e contratar com a União por 3 anos. Então, nós estamos levando a sério todos os passos para demonstrar para a sociedade a seriedade dessa nova contratação. Outra novidade, julgamento pelo menor preço para a contratação de projetos e obras. Hoje eu posso fazer a contratação integrada por menor preço. Não significa deixar a técnica de lado, muito pelo contrário. Mas a contratação integrada a menor preço, onde olha a elaboração do projeto e a execução da obra, tem trazido celeridade e nós percebemos isso. Havia uma briga muito grande entre as empresas projetistas e as empresas construtoras. Uma não queria participar da outra. E quando a construtora precisava da projetista, normalmente a projetista fazia cobranças intraconsórcio que inviabilizavam a execução do empreendimento. Então, com o aparecimento da contratação integrada a menor preço, nós acreditamos que isso será resolvido. Eu tenho que passar que já subiu a placa 2 vezes. Então, nós temos aqui, e já foi falado, a novidade, que seria a contratação integrada. Então, o que nós temos aqui? Os anteprojetos. Já foi falado também. Os anteprojetos são projetos que podem ser otimizados. Então, eu tenho aqui 8666, projeto básico. Normalmente são defasados com soluções técnicas questionáveis. O anteprojeto atualizado com soluções técnicas passíveis de serem alteradas e otimizadas. E idealizado sob o prisma do executante, na busca pelo menor custo, desde que mantenha o padrão e a qualidade. O que eu quero dizer com isso? Nós só puxamos o procedimento um pouco para trás. Antes eu licitava o projeto básico. Não, agora eu licito de projeto e dou o direito do licitante a executar o seu projeto. E isso é muito bom. Há uma vedação de termos aditivos com 2 únicas exceções, para a recomposição do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou por necessidade de alteração do projeto. No caso de recomposição do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de caso fortuito, que é força da natureza, ou força maior, que é força humana, nós minimizamos por meio da matriz de risco. E por necessidade de alteração é quando a própria União, o próprio órgão, necessita alterar o projeto limitado a 25%. Nós também mudamos, saímos daquela possibilidade de tentar conferir o detalhe, se é produtivo, acreditamos que não, nós estamos saindo das obrigações de meio, onde não interessava ao licitante uma qualidade exacerbada do projeto, interessava ele executar o projeto. Se tivesse problema, iria solicitar a correção ao órgão com o seu termo aditivo. E passamos agora a verificar a execução. Agora nós estamos com obrigações de resultado. Nós saímos de um critério de pagamento por composição de preço unitário, e os senhores imaginam verificar isso na 8666, era a composição. Nós tínhamos aí licitações com mais de 2.000 composições a serem verificadas. E passamos agora por um critério de fases, que é muito mais simples e muito mais fácil de ser verificado por parte do fiscal. Nós temos ainda o risco, que foi muito bem falado aqui. Vamos falar um pouco de matriz de precificação. Essa aqui é uma matriz de risco, onde eu tenho o tipo do ato, a descrição, a mitigação, a alocação, e normalmente é contratado de seguradora. O DENIT tem avançado muito nisso, nós estamos exigindo 30% nas contratações entregadas de seguro de garantia, por entender que a Lei 8666 não foi recepcionada no caso do RDC, onde na 8666 nós tínhamos 5% só de seguros, e podendo chegar até 10%, na RDC não há esse limite, nós estamos utilizando 30% com um detalhe. Se a empreiteira quebrar,
a seguradora termina a obra. Temos aqui outro modelo de matriz de risco. E aqui as técnicas de análise dos dados já foi muito bem passado por detalhes. Vamos ao que passando um pouco mais para frente. As garantias, então, já falei. O DENIT tem exigido seguro-garantia de 30% nas contratações integradas. E as empreiteiras têm que se preparar para isso, porque muitos não estão conseguindo, durante a execução do projeto, as garantias. E o risco de engenharia, que visa inclusive segurar a própria empreiteira, que antes também não era exigido. O seguro-garantia garante a execução por parte do contratante, no caso a União, e o risco de engenharia garante que, se houver algum problema de execução ou problema de projeto que é elaborado pela empreiteira, a seguradora indeniza a empreiteira, possibilitando a continuidade do empreendimento. E os resultados obtidos? Nós temos aí duas execuções de contrato que nós fizemos, mas antes vamos ver como é que está o panorama de licitações, rapidamente. Nós temos aí 60% entre 2012 e 2014 de licitações homologadas. O mais interessante é as licitações fracassadas e anuladas, que perfazem 5%, o que acaba com o mito de que o RDC não funcionou. O que acontecia era, nas primeiras licitações, as empreiteiras não estavam ainda acostumadas com o procedimento. E muitas das vezes o orçamento do órgão também não era favorável. Então dava licitações fracassadas. Mas nós lançamos as licitações novamente, e com isso nós conseguimos contratar. Eu fui presidente de várias comissões, nós já licitamos aí mais de 100 lotes, por exemplo, do BR Legal, onde todos eles foram contratados. O tempo médio, então, caiu bastante. Nós tínhamos aí em 2012 a concorrência 232 dias, e com RDC eletrônico foi para 43, e em 2013, o 74, que significa só o seguinte: nós só tivemos 2 concorrências. Com a diminuição do quantitativo, é claro que o tempo médio também diminui, mas os RDCs, que viraram grande quantidade, o tempo médio de contratação de procedimento licitatório demora de 44 a 66 dias, o que era inadmissível na Lei 8666. Aqui é um dos empreendimentos que deu certo. É o único empreendimento do Ministério dos Transportes na Copa do Mundo, FIFA 2014, que era o Porto de Manaus. E ele foi contratado ano passado, foi licitado e contratado ano passado. E se não fosse por meio da RDC Contratação Integrada, nós não teríamos terminado a parte que competia para a Copa. Era impossível. Nós visitamos inclusive o Porto agora recentemente e podemos concluir com certeza que se fosse licitado pela Lei 8666, nós não teríamos conseguido isso. O Porto previa execuções tanto no local de atracação quanto na varanda de contemplação, terminal internacional. Nós atacamos o que era fundamental para a Copa e conseguimos terminar antes do prazo. Isso aqui já é foto do local, ou seja, a obra pronta. Entrada provisória de acesso de pedestres, Praça dos Indeuses, como é que está hoje. Era uma área praticamente destruída, não tinha como apresentar isso para o público externo. Hoje, o Terminal Internacional de Passageiros está assim. Então, o que nós percebemos? Surgindo do orçamento a possibilidade de negociação com o licitante permite o prosseguimento do certame, dada a determinação do TCU e da Justiça de diminuir o valor do orçamento referencial. O seguro garantia de 25%, aqui nessa contratação o TCU falou, pode ter seguro acima de 5%. Dificuldades encontradas. Como eu posso fasear a obra? A empreiteira entregava o projeto básico, entregava o projeto executivo, e o IPHAN ele não tinha capacidade de analisar tudo. Então ele liberava a execução com a possibilidade de depois questionar. Foi até engraçado porque quando chegamos lá, eles estavam acabando de pintar uma barra de metal que tinha que ser da cor semelhante do empreendimento do IPHAN que estava do lado. A diretora do IPHAN foi lá, a barra estava pintada de verde, teve que pintar novamente de marrom a empreiteira, para poder fazer o conjunto. Por que isso? Porque agora estamos pressionando os órgãos licenciadores para que a análise seja feita de maneira mais rápida, mais célere. Antes,
nós tínhamos que elaborar o básico, partir para o licenciamento. E agora eles estão com a responsabilidade de agilizar, e vocês vão ver isso na Ponte do Guaíba, muito mais do que antes. Eles estão agora com a corda no pescoço. Então aqui o TCU, ele analisou o caso, o auditor diz o seguinte: em resumo, que se para a gente discute determinados trabalhos de fiscalização, a Secretaria de Inspeção de Obras apontou os seguintes indícios de irregularidade: exige garantia contratual de 20%, superior ao estabelecido na lei. E aí veio o ministro do TCU e disse: existem as contratações integradas, assim um tripé de coerência na concepção dos empreendimentos. A matriz de risco, os elementos de projeto e os seguros devem ser idealizados de forma integrada, elaborados em um planejamento cuidadoso, de forma em conjunto diminuir o risco da contratação. Quanto maior a liberdade conferida ao particular para inovar e assumir riscos, menor será, em tese, a necessidade do detalhamento do projeto, e maior deverá ser a cobertura do seguro para contrapor potencial inadimplemento. Logo, acredito que, pelo que expus, a contratação integrada tenha criado um novo cenário factual e mercadológico, então, não cobertos pelas possibilidades previstas no artigo 56. Desde que devidamente motivado e proporcional aos riscos, pode-se superar aqueles limites. Neste ponto, entendo não haver impedimentos ao instrumento vitalício criticado. Isso aqui foi o limite avançando na questão de seguros. O TCU falou: pode utilizar seguros acima de 25%. Por último, Ponte do Guaíba. Então, a Ponte do Guaíba, ela foi adjudicada ao consórcio Ponte do Guaíba, construtora Carolina Galvão e EGT Engenharia, por 649 milhões de reais. O orçamento inicial era 881 milhões. Nós tivemos um susto muito grande pela essa diferença, mas este orçamento ele foi previamente auditado pelo TCU, o que nos deu tranquilidade. Então o louco não éramos nós, o louco é a Carolina Galvão, que aceitou fazer por esse preço. E foi interessante porque ela chegou com o preço e falou: meu preço é esse, não baixa mais nem um centavo. Nós tínhamos em uma outra concorrente, foram 4 grandes empreiteiras que participaram, que deu um lance e cobriu, e a Carolina Galvão: não baixa. A outra empreiteira foi desclassificada porque não tinha documentação necessária e ela hoje está fazendo empreendimento. Este aqui é um projeto que a empreiteira está pensando em desenvolver. E o mais importante, o processo ambiental já foi encaminhado. Se for comparado com tudo que já foi realizado nesses 3 meses, neste modelo, concluímos que já ocorreu uma redução de 7 meses no prazo. Ou seja, o DENIT, pelo processo convencional, levaria 10 meses para fazer o que foi feito em 3. Quem fez isso aqui em 3 foi a empreiteira. E nós, mais uma vez, como eu falei, estamos forçando os órgãos licenciadores. Esse empreendimento vai ser licenciado pelo governo estadual, FEPAM, e ela teve que dividir a equipe dela para agilizar o licenciamento. Quais as vantagens e desvantagens da contratação integrada em relação ao regime de contratação libertada do preço unitário e preço global? Vantagem: liberdade do contratado, são palavras da construtora Carolina Galvão, não é do DENIT não, hein? Liberdade do contratado para propor sua solução de engenharia, permitido o meio deste, aliado para a perfeita execução do empreendimento e, para a administração pública e população em geral, obras de qualidade, com soluções de engenharia inovadoras e projetos arquitetônicos exemplares, capazes, inclusive, de ser com seu ultrapassado de obras práticas, mas sem beleza. Então, aqui nós temos, já estou acabando, a questão da Ponte do Guaíba. Aqui nós temos também que entender que o licitante, o empreiteiro, tem que estar acostumado com o mudança de cronograma, que era o cronograma previamente estabelecido, e aqui que foi efetivamente executado. Eles atacaram as ações ambientais e estão terminando a análise do projeto básico e executivo. Os desafios: a remuneração variável, licitações sustentáveis e adequações das modalidades realizadas. Os 3 já foram falados aqui. Quanto à questão da remuneração variável, só reforçando que ela consiste na possibilidade da administração pagar ao contratado um valor maior ou menor do que o originalmente pactuado, em função do cumprimento de metas previamente estabelecidas, como prazo, qualidade e sustentabilidade, em estrita conformidade com os parâmetros e limites previamente estabelecidos no edital. A possibilidade de pagamento de remuneração pelo desempenho já é prevista na legislação brasileira, no caso da PPP, e tem sido adotada pela Administração Pública Federal nos acordos de nível de serviço contratados para o serviço de TI. Então, o legado da Copa não foi um 7-1 contra a Alemanha. Eu acredito que uma das melhores coisas que a Copa trouxe foi o RDC, porque ele transformou a forma de contratar do governo federal. Obrigado.